Mesmo assim, fiquei com medo de fazer errado, mas deu certo. Mas o pior, já pensou se eu não consigo entrar, gente? Todo mundo lá me esperando. Ia ficar uma situação horrível, ela me esbagulhada ali, tudo ali atrás. Que eu estava arrumando o negócio aí, não deu tempo, eu deixei ali. Bom, gente, vamos lá, vamos continuar. A gente está falando sobre os dons espirituais, e na semana passada a gente falou, eu não vou voltar nisso, naquela primeira parte, né, daquela divisão didática, né, que a gente fez, que foi dos dons de revelação, que eles se dividem em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E a gente também falou sobre palavra sábia, né, que não é um dom espiritual. Ter sabedoria é algo que, né, o Senhor nos dá, é só a gente pedir, lá em Tiago 1:5, acho que é isso, fala sobre isso. E hoje a gente entra no segundo bloco, e eu acho que, de repente, a gente consegue fazer tudo, porque esses outros são mais rápidos, que são os dons de poder, né? E tá até aí, agora eu botei a apostila lá no grupo, tá assim: poder é sempre manifestação visível. E os três, eles têm a ver com milagres, né? E eu vou começar pelo que é o mais fácil de todos, que é o dom de curar. Porque, assim, todos se referem ao milagre, todos são manifestações visíveis da ação de Deus, só que o dom de curar, ele está ligado à cura, como o próprio nome já diz. Então, cura. Foi alguma cura que aconteceu? Então, é dom de curar. Se foi algum milagre que aconteceu, mas não teve a ver com nenhuma cura, aí já entra na outra parte, que é a operação de milagres. Parece óbvio, e é óbvio, mas é só para não confundir, entendeu? Se é um milagre, é um milagre. Meu caso, né? Que era estéril, e Deus me curou milagrosamente, né? Por intermédio de uma oração. E ele falou que estava me curando. Deus usou lá aquela irmã, né, com o dom de cura na minha vida. Foi um milagre? Foi. Agora, foi alguma outra coisa que não era cura? Não, foi cura. Então, entra nessa classificação de dons de curar. Entendeu? É quando realmente o Espírito Santo usa alguém, outro dia, né, a gente teve aqui na igreja, a Ângela não está mais aqui, está aqui com a gente agora, virtualmente, mas fisicamente ela está morando longe, né? Só de vez em quando que ela dá um passeio aqui, mas eu esqueci o nome do pastor, um pastor que foi agora há pouco tempo, foi uma bênção o culto, foi muito bom, e ele é muito usado, ele tem o dom de cura, né? E foi assim um mover tremendo na igreja. Pastor Davi. Nossa, a venda da Ângela, gente, que não está aqui. Pastor Davi Feijó, né? Acho que é isso. Ela assistiu online. Davi Feijó, né? E foi assim um mover tremendo lá no dia, né? A gente percebia um ambiente ali, sabe, da manifestação mesmo do poder de Deus. E ele tem esse dom de cura. Um outro pastor também, que já foi lá na igreja algumas vezes, que é o pastor Jânio César, ele também é muito usado com o dom de cura. Então, assim, só para reforçar, é um milagre? É um milagre. Foi cura? Foi cura, então é dom de curar. Agora, tem a outra parte, que é operação de milagres. E aí é super fácil da gente entender. Ele é um dom ativo. Eu estou invertendo a ordem aqui só para facilitar. Mas, como eu falei, não tem a ordem aqui, não tem nada a ver, porque um é mais importante que o outro, não, tá? Foi só a forma de colocar. Não tem, esse aqui é mais importante, por isso que está vindo primeiro. Não, nada disso. E a operação de milagres, que está até escrito aqui, ó, ele é ativo, e a gente depois vai entender por que isso. Ele produz isso na vida de outros, e se torna um sinal para os outros, sem que isso nos envolva. Né? E aí tem, por exemplo, e vocês vão entender isso por causa do dom da fé.
E daqui a pouco a gente vê. Por exemplo, Moisés, está até aqui mesmo no exemplo, né? Moisés abrindo o Mar Vermelho. Era um milagre? Era um milagre. E Moisés foi aquele instrumento, ele estendeu aquela vara, né, que era até chamada do varão de Deus, né, porque através dela, assim, né, quando ele estendia, Deus fazia milagres, ela passou a ser chamada de um varão de Deus, mas é uma manifestação de milagre? É um milagre, sim, mas vocês vão entender depois, quando a gente falar o dom da fé, a gente compara. Teve sim uma intervenção de Moisés, porque ele foi um instrumento que Deus usou, mas ele não estava envolvido no milagre ali, e vocês vão entender quando a gente vê o dom da fé, de estar vivendo aquilo ali no meio. Eu vou até parar aqui, vou voltar ali no dom da fé, vamos no dom da fé primeiro, para vocês poderem entender, senão vai confundir. Olha só o que está escrito dom da fé, depois a gente vai para a operação de milagres. Não é a fé que todo crente tem, porque foi dado uma como é que fala? Uma porção de fé para todo mundo, todos nós, para todo mundo foi dada uma porção de fé. E na nossa vida, sim, tudo é pela fé, né? A vida com Deus, ela é pela fé. Então, não é dessa fé que eu estou falando, né? A fé, ela envolve a nossa vida como um todo, para tudo, né? Para tudo, o caminhar com Deus é por fé, tanto que a palavra nos diz, né? Que o justo viverá pela fé. E aí está falando assim, não é uma fé que todo crente tem, é uma fé especial, extraordinária. Esse termo aqui, fé emprestada, que está até entre aspas, se lembra que eu falei que quem fez esse estudo, essa divisão para um entendimento mais fácil foi o pastor Luciano Subirá? E aí ele que chama disso, que é como se fosse, por isso está até entre aspas, como se fosse uma fé emprestada. É uma porção de fé além, né? Um complemento, até eu botei aqui, um complemento sobrenatural entre o nível da nossa fé e aquilo que é necessário para um certo milagre. E ele falava isso, que era Deus te levando além do seu nível de fé. Por isso que ele chamou disso dessa fé emprestada, em que vai além daquela porção de fé que você normalmente já tem, que você já caminha. É algo maior, sobrenatural. Sabe aquelas coisas que, às vezes, as pessoas falam assim, eu não consigo entender como que você passou por essa aprovação, como que você conseguiu crer. É como se fosse isso, sabe? É um dom de Deus mesmo, a palavra é essa, é um dom de Deus, e é o dom espiritual, né? É um dom de Deus, vai além daquela tua capacidade de fé natural. E o Senhor faz isso, e é muito interessante até essa expressão que ele mesmo, o pastor Luciano Subirá, colocou, que é como se Deus te colocasse numa vitrine, para que as pessoas vissem aquilo que foi feito na sua vida, aquela manifestação do poder dele na sua vida, trazendo, né, fazendo lá o milagre que estava lá, tudo que envolvia ali, aquela atuação de poder para que o nome dele fosse glorificado. Então, ele usa essa expressão, ele te coloca numa vitrine, para que, através daquilo que foi feito na sua vida, ele manifestasse, né, as pessoas vissem a glória dele, o poder dele, e glorificassem, logicamente, o nome dele, né? Um exemplo até que foi dado até por ele foi esse Sadraque, Mesaque e Abednego ali na fornalha ardente. Eles estavam ali, e aí isso que é a diferença do que eu estava falando do Operação de Milagres, porque eles estavam ali envolvidos ali no meio, exatamente ali no meio, e eles receberam aquele milagre, mas o propósito do milagre, e está aqui, não era apenas livrá-los, sim, isso foi um milagre, eles saíram e não foram chamuscados, não tinham nem cheiro de fumaça, de queimado, de nada, não houve nada, e se lembra? Os guardas que foram jogá-los ali,
eles morreram só por causa do calor, porque o rei tinha mandado aquecer 7 vezes mais. Mas, assim, o objetivo daquele livramento e daquele milagre, porque aquilo ali foi um milagre, não era apenas salvá-los ou livrá-los, mas foi assim uma manifestação de quem era Deus. Se lembra que depois disso o rei falou assim: olha, baixa um decreto dizendo que o rei de Daniel, ele é o verdadeiro Deus. Ou seja, olha como eles foram nesse exemplo que eu dei, eles foram meio que colocados numa vitrine mesmo, e através daquilo que aconteceu com eles, daquele livramento, daquele milagre ali na frente de todo mundo, né? Até que o rei falou assim: mas peraí, tem alguma coisa errada, porque não foram 3 que foram jogados ali, peraí, mas eu estou vendo 4 e um parece filho dos deuses, né? Ué, estou entendendo, manda, vamos lá, tira todo mundo. Eles foram colocados nessa vitrine, e a manifestação de Deus ali ocorreu, e o nome, além do livramento, o nome de Deus foi glorificado, né? O nome, claro, no milagre, o nome dele sempre é glorificado, mas o que quer esse dom da fé quer dizer isso, de que não teve um milagre, vamos dizer assim, uma participação minha. Vamos usar até o dom de curar. Eu falei, né? Eu fui curada, uma irmã estava orando, ela pegou, ela orou, ela veio, estava orando por mim. Deus a usou como instrumento na minha vida. Quando a gente citou aqui do pastor Davi Feijó, eu falei também do pastor Jânio, de que Deus usava eles como instrumentos, ou eles estendiam as mãos, ou eles impunham as mãos, e Deus usava eles como instrumentos. Aqui não tem, é um dom, é como se fosse um dom passivo, não teve uma manifestação de alguém chegando ali, eu vou chegar ali e na frente daquela fornalha e falar, fornalha, vamos trazer hoje, né, para o nosso tempo aqui, fornalha, né, porque naquele tempo não se falava em nome de Jesus, mas vamos falar hoje aqui, não teve ninguém que chegou ali, estendeu as mãos, fornalha, todo fogo, apague em nome de Jesus, não era isso, era um dom passivo, eles estavam ali, vivenciando aquilo, e foi uma manifestação. E eu achei interessante que, nesse estudo, o pastor Luciano Subirá falou assim: gente, olha como é uma fé emprestada. Não é uma coisa, não era a fé natural. Eles criam sim em Deus, claro que eles criam. Tanto eles criam que eles falaram: olha, a gente não vai se curvar, né? A gente não vai fazer isso. Só que, olha como ele usou esse termo por causa disso aqui, dessa fala que eu vou trazer agora. Porque ele falou assim, olha como não era uma fé extraordinária, não, é uma fé daquela pessoa, porque eles falam assim: olha só, rei, saiba de uma coisa, nosso Deus, se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quiser nos livrar, ele não vai nos livrar. Mas, mesmo que ele não nos livre, a gente não vai se curvar. Porque, assim, eu sei em quem eu tenho crido. Vocês estão entendendo? Se fosse não fosse uma fé já deles, extraordinária, essa proporção de fé extraordinária, eles já falam: olha só, rei, a gente está entrando e nada vai acontecer, mas eles nem sabiam, mas eles criam em Deus. Vocês estão entendendo? Que eles tinham sim fé em Deus. Tanto que eles criam que Deus poderia livrá-los, mas eles não sabiam se Deus ia livrá-los ou não. E aí, por isso que ele fala que é um dom, é uma fé emprestada, é algo além do que vai a nossa capacidade, para colocar a gente numa vitrine, para que, através do que for visto na nossa vida, o nome de Deus seja glorificado. Então, por isso esse termo, por isso ele chama de uma fé passiva, uma atuação passiva. A gente, na verdade,
está ali como coadjuvantes ali, vivendo aquele momento, mas, na verdade, está sendo uma ação muito mais sobrenatural de Deus, diferente do dom de operação de milagres. Muitas pessoas, e eu, sinceramente, diante de Deus, eu estou falando isso para vocês, eu não sei, mas pode até ter sido. Muitas pessoas falam para mim que, que alguns processos na minha vida em que eu passei, houve esse tipo de operação do dom da fé. Porque alguns processos, como quando o meu noivado terminou e que foram 2 anos e 3 meses de espera, mas o problema não é esperar, porque também tem gente que terminou noivado, terminou casamento e espera, né? Falando, eu creio que vai retornar. Não por causa do tempo em si, mas tudo bem, até tem um pouquinho, mas por causa da postura de que o Senhor falou, continua fazendo o seu enxoval como se nada tivesse acontecido. Continua comprando, continua fazendo como se nada tivesse acontecido. E eu decidi crer e fazia e comprava as coisas. Isso não, eu já falei para vocês, isso não tirava as dores que eu sentia, não tiravam as lágrimas, não, né, chorava a beça no meu travesseiro, né, chorava a beça aos pés do Senhor, não tirava a dor emocional. Até porque, dentro desse período de 2 anos e 3 meses, né, ele namorou uma pessoa que não era crente, né, e se afastou completamente da palavra de Deus, tinha se afastado, o Bernardo tinha se afastado, ele namorou uma pessoa durante 1 ano e 3 meses, se eu não me engano. Não, 1 ano e 3 meses, não. 1 ano e meio, 1 ano e meio. 1 ano e meio, dentre esses 2 anos e 3 meses. E 1 ano e meio não é um namoro de 1 mês, 2 meses, é uma coisa que, né, aparentemente, naturalmente a gente pensa, puxa, já tem mais de 1 ano, está caminhando, né? Tá caminhando aí para cada dia se fortalecer mais e virar algo sério, né? Quer dizer, já era algo sério, mas virar, quem sabe, um futuro noivado, um futuro casamento, né? E nesse mesmo, ao longo desse tempo, foi o que eu falei, doía, eu sabia disso, né, dessa questão, mas eu estava ali fazendo um enxoval como se nada tivesse acontecido. E, gente, por que várias pessoas falam para mim, Lília, isso foi o dom da fé, que foi essa fé emprestada, porque o Espírito Santo te fortaleceu para que você não desistisse. Estão entendendo? Porque, gente, tinha horas que dava vontade de desistir, sim, porque era completamente contrário. Completamente. Né? Então, muitas vezes dava aquele desejo natural no sentido de por causa da dor, do emocional, de tudo mais, mas, ao mesmo tempo, quando vinha esse desejo, corria para os braços do Senhor e ele falava, permanece, e usava uma pessoa, olha só, porque por isso, nesse ponto eu entendo dessa fé emprestada. Ele sempre, quando eu estava assim, muito quase caindo, quase desistindo, porque doía, ele levantava alguém, ele usava uma pessoa que trazia uma palavra, que tinha tido um sonho, pessoas que às vezes nem me conheciam, ou que me entregavam uma palavra, ou usava alguém, ou falava diretamente comigo, fica firme, olha para mim, não desista, não olha para as circunstâncias, olha para mim, eu sou fiel. E aquilo me fortalecia, me renovava e me impulsionava a continuar crendo, esperando e fazendo o enxoval como se nada tivesse acontecido. Agora, gente, isso não, é por isso que eu falo, eu acho que era isso mesmo, sabe? Realmente, essa fé emprestada, porque eu sozinha, eu não conseguiria. Até porque, agora eu lembrei disso,
o inimigo, e é até interessante falar isso para vocês, eu nem ia falar desse negócio do testemunho, não, mas é interessante até por causa disso aqui. Quando, antes de eu namorar o Bernardo, eu só tinha tido um namorado. Namorei esse outro rapaz, e depois falei para o Senhor, eu só quero namorar aquela pessoa que seja aquela pessoa que você tem para mim, né? O meu noivo, né? O meu futuro marido. Não quero namorar ninguém, já namorei um, tá bom, não quero namorar mais ninguém. Né, aí a gente já se conhecia, né? A gente cresceu junto, a gente se conhece desde criança, né? Cantava junto na escola dominical, aquelas coisas, apresentação na igreja, lá na frente, igual as crianças aqui na igreja, a gente estava lá, criancinha os dois, né? E a gente era muito amigo de passear, mas não tinha nada, era só amigos mesmo. Mas eu, independente de saber que seria o Bernardo, né? Eu tinha orado e tinha falado para o Senhor, eu fiz uma listinha para ele, porque eu sou dessas, tá? Eu faço lista. Eu fiz uma lista para o Senhor e entreguei, não é determinando, Deus, você tem que fazer isso, não é isso não. Eu faço lista, entrego e submeto ao Senhor, porque Ele é soberano. Eu só coloco os desejos do meu coração. E eu pedi, claro, a minha lista tinha 4 itens. Que, claro, fosse uma pessoa, né, cristã, né, que conhecesse a Cristo. Segundo, que fosse do Ministério de Louvor, porque eu era do Ministério de Louvor e eu entendi assim, se for alguém do Ministério de Louvor, isso vai ser muito mais fácil, porque a gente vai estar no mesmo propósito, a gente vai estar caminhando no mesmo ministério, até para o nosso dia a dia vai ser legal. E a gente vai ter ali o mesmo entendimento, enfim. Então, Ministério de Louvor. A terceira coisa, que fosse alguém com quem eu me desse muito bem com a família, porque isso era algo forte no meu coração, de que eu sabia assim, peraí, eu tenho que me dar bem com a família dele, porque essa história de que eu caso com ele, não caso com a família, eu, Lília, não acredito que você consiga viver numa plenitude, não vivendo, não se dando bem com a família. Isso aí é algo meu, tá? Não tô aqui para julgar ninguém. Mas eu pedi isso, que eu me desse muito bem com a família dele, que eu, né, os amasse e eles me amassem. E a última coisa era que fosse alguém em que a gente pudesse viver, ter uma vida financeira muito tranquila. E eu me lembro que eu falava para o Senhor, eu não estou pedindo que você mande alguém que já seja rico, não. Mas alguém que a gente possa ir caminhando e a gente possa crescer, né, claro, em fidelidade a Ti, acima de tudo, mas a gente possa crescer até nessa questão, de forma que a gente tenha uma vida tranquila, uma vida confortável, sem estar sempre no desespero. E eu fiz essa oração, e coloquei, e fui muito sincera, e coloquei diante do Senhor, e pronto. Depois, né, aí eu começou lá o namoro com o Bernardo, depois de orar, pedir uma direção de Deus, de perceber essa direção, essa paz, tudo mais. No início eu não queria, né, aquelas coisas todas, isso aqui é outro pedacinho do testemunho que eu não vou contar agora, mas e aí eu fui orando. Eu não queria só porque eu achava que não ia dar certo, porque a gente era muito amigo, né? E aí, o que aconteceu por que eu falei isso? Porque nesse período em que a gente estava com o noivado terminado, tinha um rapaz na igreja que estava gostando de mim, e que começou a falar na igreja toda, que ele gostava de mim, não sei o quê, parará, e a mãe dele ficou empolvorosa, já ia atrás da minha mãe, falando que ela já estava imaginando o vestido de noiva, e eu assim, sou assim, Senhor, esclarece a irmã, porque ela está fora da visão. Né? Mas tudo bem. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse rapaz era crente, sim, ele era da igreja, ele era cristão. Esse rapaz, ele era da música, ele era também, o Bernardo tocava guitarra, violão e guitarra, mas era muito mais guitarra. Igual o Vitor hoje, né?
O Vitor, nesse sentido, era o Bernardo, violão e guitarra. Ele também tocava guitarra, tocava muito bem, e era o líder do Ministério do Louvor na época. Olha só, essa não é uma resposta da minha lista. A família dele, eu gostava da família dele, não tinha intimidade. Quando o noivado terminou, eu já tinha intimidade com a família do Bernardo, porque já eram 3 anos mais ou menos, de namoro, 3 anos e pouquinho. Então, eu já tinha intimidade com a família do Bernardo, até porque eles também eram da igreja, então, antes de namorar com eles, eu já me dava bem com a minha cunhada, né? Que viria a ser minha cunhada, né? A gente já era amiga e tudo mais. Mas, assim, essa família desse rapaz, eu não tinha intimidade, mas eram famílias muito... Era uma família muito boa, sabe? Assim, na igreja, conhecia, gostava deles, e eles me adoravam. Uma menina de Deus, aquelas coisas todas. Então, olha só, mais uma resposta aí apontando, né? Teria tudo para me dar bem, para dar bem, né, com eles. E a última coisa, você lembra que eu pedi que a gente pudesse vir caminhando de forma a ter uma vida tranquila, sabe? Que a gente pudesse financeiramente, eu orava financeiramente, gente, pudesse ter uma vida muito tranquila. Esse rapaz já era, gente, cheio da nota. A família dele já tinha muito dinheiro. Então, assim, não era nenhuma coisa, casando com ele, que viria a ser numa crescente, já iria chegar no alto, vamos dizer assim. Então, não se encaixava na minha lista? Encaixava, gente, todos os itens. Só que não era o que Deus tinha falado. E aí, por que eu estou falando isso? Porque já estou com raiva desse rapaz. Pois é, mas sei lá, tadinho dele, ele gostava de mim, né? Então, assim, né? Aí é cada um com seus problemas, né? E ele ficava enrolando, eu vou pedir ela em namoro. Eu forcei a barra, olha só, tipo assim, ele queria sair comigo para dar um passeio, porque eu sabia que minha prima, ele falou para minha prima, eu queria sair para jantar com a Lília, porque eu queria pedir ela em namoro. Eu falei assim, eu vou sair com ele para... Mas, gente, só sair, não é ficante não, tá? Não são essas coisas não, só como colega. Para ele me pedir logo em namoro, para eu dar logo não. E aí ele me convidou para jantar, eu saí como amiga. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui eu também não ia falar não, mas eu vou falar. Esse tempo de 2 anos e 3 meses foi um tempo em que eu estava passando por isso que eu realmente acho que foi esse dom da fé mesmo emprestado. Eu estava passando por essa questão numa área da minha vida, mas eu não fiquei enterrada. Vocês estão entendendo? Eu não fiquei, porque eu sabia em quem eu cria. A minha vida nessa área estava passando por uma prova. Porque o Senhor, lá no início, quando eu falei, Senhor, eu não estou entendendo por que esse namoro terminou, e ele usou uma pessoa que eu... foi assim, depois, naquele dia que eu falei com ela pela primeira vez, depois uma senhora, ela caminhou durante vários anos, já faleceu, sendo um instrumento de Deus na minha vida, e o Senhor falou assim, essa união, esse relacionamento é da minha vontade. E eu estou, como que é? É da minha vontade. Assim, acaso, e eu darei a vitória. Acaso sou eu, Deus, que já perdi alguma batalha? Espera. Entendeu? Eu tinha uma palavra, e depois ele foi confirmando, mas eu tinha uma palavra. Então, eu não estava da minha cabeça, e ao longo do tempo, Deus ia confirmando. Só que o que eu falei? Eu estava nessa área da minha vida passando por uma prova, mas eu não estava enterrada, porque, como eu disse, eu sabia em quem eu queria. Então, essa área estava parada, estava em espera. Mas, por exemplo, na minha área profissional, eu já tinha me formado, eu estava fazendo habilitação, eu terminei a habilitação, eu fiz uma pós-graduação, eu comecei a dar aula
no primeiro momento, dando aula para técnicos e auxiliares de enfermagem. Eu comecei a dar aula numa faculdade de enfermagem, a minha vida estava caminhando nas outras áreas. Não era assim, meu mundo caiu, igual uma música aí antiga que tinha, né? E eu vou ficar enterrada, eu não vou falar mais com ninguém. Não, na igreja, eu estava lá, doía, porque eu via que o Bernardo não estava mais lá, porque ele tinha se afastado, ele não ia mais à igreja. Doía eu estar ali, mas eu não abandonei o ministério do louvor, não. Eu continuava lá em todos os cultos que eu ia, eu continuava participando ativamente das programações dos jovens, eu continuava no ministério de louvor, ministrando louvor, eu continuava fazendo a obra do Senhor. Porque o que adianta eu falar, não, eu creio, mas eu estou enclausurada dentro de casa. Agora, doía, quantas vezes eu estava lá na igreja e não vê-lo, doía, as lágrimas escorriam. Eu me lembro de jovens lá que riam de mim, que debochavam, por isso realmente foi uma fé emprestada, porque riam, elas debochavam, porque nesse meio tempo, como éramos várias jovens, né? Era aquele tempo que várias estavam já namorando firme, como eu estava, e já estavam noivas, como eu estava. Então, nesse período de 2 anos e 3 meses, algumas daquelas, como eu, que já estavam noivas, se casaram. E doía, mas eu ia no casamento, claro. Eu era amiga delas e era convidada. Eu ia, mas doía. Claro que doía. Né? Mas eu tinha que me manter ou não. E eu creio que essa fé emprestada era porque a decisão de me manter era minha. Eu decido continuar crendo. Agora, o Espírito Santo que me fortalecia, não era na força do meu braço, senão eu não aguentaria. Saber que estava com outra, o tempo, saber que ia comprando as coisas e nada acontecia, ver o meu vestido de noiva, porque o meu vestido de noiva estava sendo feito. Eu só tive uma prova com o vestido pronto. Uma prova noiva. As outras 2 provas não tinha noivo. Mas o vestido já estava fazendo, eu ia fazer o quê? Rasga, joga fora. Não, até porque eu estava esperando uma palavra, eu estava, né, esperando uma direção de Deus. Uma direção não, a manifestação do poder de Deus. Então, mas olha, voltando aqui para o negócio do rapaz, né? E ele me pediu em namoro, mas antes dele me pedir em namoro, ele começou a falar mal do Bernardo, e pronto, aí que já deu tudo errado mesmo, né? Eu já ia dizer não. Mas, gente, foi só sair como coleguinha. De novo, não fui ficante, não, tá? Tem essas coisas, não. Isso aí não é de Deus, não. Isso aí é laço. E aí, me pediu em namoro e eu falei para ele que não. Que eu estava debaixo de uma direção de Deus e eu não ia sair dessa direção. Mas vocês veem, gente, como o diabo ele é sujo, mas ele é sutil. Era tudo que eu tinha orado. Não, Aline, olha só, viu como era Deus? O outro ele era, sim, porque eu nem falei, eu falei, né, que o Bernardo Cia era da igreja de música, a família dele, a gente já se dava bem, e a gente se dá muito, muito, muito bem, né, com todos, minha sogra, meus cunhados, vocês sabem, né, pastor Rodrigo é primo do Bernardo, né, de 1º grau. Para trazer dúvida mesmo, exatamente. Né? Vocês sabem, o pastor Rodrigo ele é primo do Bernardo de 1º grau, a Vânia, né, esposa do pastor Cláudio, ela é irmã da minha sogra, então nós somos família. A gente, antes de tudo, antes de sempre, lá na outra igreja, a gente era tudo da outra igreja também, todo mundo, a gente estava sempre junto, a gente é família. E a gente se dá super bem, né? Lá na igreja metodista, batiza criança, né? Então, Aline e Rodrigo são padrinhos do Vitor, que na época a gente batizava, era o nosso entendimento, tá, gente? Hoje em dia, eu já não batizaria mais, eu só apresentaria, mas era o nosso entendimento do que a gente aprendeu. Tudo bem, não tem pecado, tá bom. Era a doutrina da igreja e a gente entendia, assim.
Eu e o Bernardo somos padrinhos da Isabela, a gente é família, a gente se dá muito bem de sair, de passear, de estar sempre juntos, além culto. Então, olha só, era a resposta de Deus. E, financeiramente, a gente foi, Deus tem nos abençoado, a gente foi crescendo, e Deus tem nos abençoado, e a gente vive a oração que eu fiz, né? E assim, a gente vê que realmente é o Senhor que operou na nossa vida sabe, a gente vê isso claramente. Mas, então, olha a minha oração e quem era o Bernardo, e olha o que o diabo tinha colocado ali. Muito parecido, muito. Parecia até melhor, né? Porque o outro terminou noivado. O outro ainda era o líder do Ministério do Louvor, ia ser a primeira dama do louvor. Né? Mas olha só, gente, mas não era o que Deus tinha falado. Então, não se deixe levar pelas emoções, porque se naquela hora eu tivesse me permitido levar pelas emoções, não tivesse, Senhor, o que é isso? Você já falou, me mantém firme aqui. Eu poderia estaria vivendo uma outra coisa completamente diferente. Eu vou dizer por quê. Mas antes disso, quando ele, olha só, olha como foi, como o diabo faz. Só que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando ele acabou de me pedir namoro, a gente foi no cinema e depois a gente foi lanchar no McDonald's. Esse foi o jantar, né? Mas eu adoro, porque eu adoro McDonald's. Então, a gente tinha lanchado no McDonald's, lá no Meia, porque eu morava no Meia. E aí ele falou, vamos tomar um sorvete do McDonald's, né? Aí foi comprar uma casquinha, o carro dele estava estacionado em frente, bem em frente ali onde era o McDonald's. E ele foi comprar as 2 casquinhas, eu fiquei parado, tinha acabado de dizer não, mas ainda assim ele quis comprar uma casquinha. Eu tinha falado, não vou namorar com você. Eu gosto muito de você, mas é como amigo e tudo mais. E eu estou parada ali. O que eu vejo passando na minha frente, assim, de carro? O Bernardo com a garota. Olha só. Era o diabo falando. Deu resposta errada, né? Volta atrás, ainda dá tempo, ele ainda está comprando a casquinha. Volta atrás, você acabou de dizer. Não, mas olha só, ele está aí, acabou de passar na tua frente de carro e passou assim numa velocidade pequena. Foi assim, na minha frente mesmo. Resposta errada, Lília. Só que não. Porque naquela noite, olha como Deus é tremendo, gente. Naquela noite, no dia seguinte, o Bernardo foi falar comigo na igreja. Ele foi na igreja. Ele já estava começando aí, mas assim, né? Porque 2 anos e 3 meses, gente, isso aí passou tempo, né? Ele já estava começando aí. Mas assim, né? Esporadicamente, no dia seguinte de manhã ele foi e ele pediu se podia falar comigo. E eu falei, tá, tudo bem, lá na igreja mesmo, né? E depois ele falou comigo que naquela noite que o menino, eu disse não para o rapaz, em que ele passou na minha frente, ele chegou em casa, ele estava acordado, ele falou, eu estava acordado, não estava dormindo, eu estava deitado no sofá, acordado. E eu vi, como se tivesse uma tela de filme na minha frente. E a nossa trajetória passando toda na minha frente, assim, eu vi um filme da gente, do nosso namoro, noivado, eu vi um filme passando ali. E naquela hora, eu percebi que eu fiz tudo errado, que não tem como, eu não, olha só, gente, olha como Deus faz, olha o que ele falou para mim, eu não consigo pensar e não consigo enxergar nenhuma outra pessoa para ser a mãe dos meus filhos. E eu ainda era estéril. Deus ainda não tinha me curado, não, porque ele me curou depois de casado. E ele sabia que eu era estéril. Isso eu tinha falado para ele, né? Eu já te contei isso. Eu já tinha falado e fui até terminar o noivado. Mas vocês acham que ali, naquela hora, a gente voltou? Não, claro que não, ele ainda estava namorando a menina. Aí eu falei assim, se você percebe que é isso, que é essa direção,
então você ajeita a tua vida com Deus, né? E termina o teu relacionamento, e depois a gente conversa. Eu não ia ficar, eu ia ser a outra de namoro? Claro que nunca. Não foi para isso que Deus criou a gente. E aí foi, e a gente só voltou, ele foi, terminou o noivado, teve lá negócio, a menina terminou o noivado, terminou o namoro, e a gente só voltou 6 meses depois, e o Senhor falou, eu que não estou permitindo voltar antes, Senhor, porque eu estou ajustando todas as coisas. E o Senhor não permitiu, mesmo depois que ele terminou. Só 6 meses depois, o Senhor falou assim, agora eu permito. E teve uma vez, olha só, que eu não esqueci que eu ia falar, não, do outro rapaz. Teve uma vez, só para vocês verem, como tem que ser o tempo de Deus. Gente, cara, eu não ia falar nada disso. Tem que ser o tempo de Deus. Porque teve uma época, nesses 2 anos e 3 meses, em que ele que estava namorando a menina, aí terminou com ela e veio e falar comigo, e eu sem ter a permissão do Senhor, sem ter a direção, voltei. Nós namoramos 2 semanas e eu terminei. Porque eu falei para ele, eu fiz a coisa errada. Não era para eu ter voltado com você, porque não era o tempo de Deus. E eu terminei, cheguei em casa, eu desabei, mas eu sabia, mas a paz tomou conta do meu coração, porque não era o tempo de Deus. Ele ainda não estava totalmente livre aí dos pensamentos, do entendimento errado, do que o inimigo, da cilada, né, que o inimigo tinha colocado. Porque quando a gente terminou, ele falou assim para mim, espera eu me encontrar. E o Senhor falou, era uma cilada mesmo. Agora, se lembra, eu disse não. E nunca mais vi esse... Quer dizer, nunca mais não. Agora tem muitos anos que eu não vejo, né? Muitos. Nossa, só de casado eu tenho 33, tem muito mais que eu não vejo. Mas depois, sim, ele era da igreja, era o líder do louvor, era do louvor, vi, ele parou de falar comigo, mas tudo bem. Aí não era eu que parei de falar com ele que parou de falar comigo, porque eu disse não. Ou falava assim, bom dia, boa tarde, né? Mas depois eu fiquei sabendo que ele casou com outra pessoa que eu não sei nem quem é, né? Ele foi embora para um outro estado, mas que o casamento deles não durou muito, porque era uma pessoa muito grossa e muito violenta. Olha só, olha a cilada. Isso eu ouvi dizer, tá? Não sei se é verdade, não sei, não conheci. Mas olha, partindo do pressuposto, né? Olha a cilada. Então, fica com a palavra de Deus. Fica com o que o Senhor falar. A palavra dele traz paz ao teu coração, mesmo que as lágrimas estejam escorrendo, porque isso que eu contei, que durante 2 semanas eu voltei com o Bernardo, na época, no meio tempo, eu perdi a paz. Eu não tinha paz. Eu chorava em casa porque eu não tinha paz. E aí eu decidi falar assim, não é tempo de Deus. E eu estou terminando com você. E aí a paz voltou. Olha só. Muito engraçado. Mas, então, assim, fica firme, sabe? Fica com o que a palavra de Deus, ela preconiza. Não abre mão disso, porque o diabo se faz até mesmo de anjo de luz. E tem muita gente que fala assim, ele se faz de anjo de luz para enganar aos cristãos, aos escolhidos. Resposta errada. Ele se faz de anjo de luz para, se possível, enganar até os escolhidos. Esse se possível faz toda a diferença. É uma condicional, sim. Se uma condicional. Se possível, se eu não estiver firme, e vamos traduzir esse se possível, se eu não estiver firmada no Senhor, se eu não estiver numa intimidade com Ele, se eu não conseguir discernir a voz dEle, se eu não conseguir, ou se eu não quiser obedecer a voz dEle. Mas, caso contrário, o Espírito Santo te revela, e ele te mostra, né, o caminho que você deve andar.
sabe? Não abra mão, porque eu já falei isso para vocês, foi algo que eu li, muito interessante. Muitos querem viver as promessas de Deus, mas querem viver, sim, essas promessas, abrindo mão dos princípios de Deus. E Deus, ele não abre mão dos seus princípios, ele não muda valores. Sabe, os valores dele são sempre os mesmos. Então, para a gente ir caminhando para o final, isso tudo, gente, esse processo todo, por isso, sim, eu acho que eu posso crer que foi um dom da fé, não na minha força, porque não era eu, gente. É o que eu falei, a minha decisão foi de obedecer, foi de crer e obedecer. Tá, isso aí é uma escolha minha, uma decisão o tempo todo, né? Escolher hoje a quem servis, né? Josué lá falando para o povo. Porém, saibam de uma coisa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, gente, está aí. Vocês têm o poder de escolha, se vocês vão querer servir ao Senhor ou não. Mas deixa eu falar uma coisa, eu já decidi, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. A decisão é nossa, o poder de escolha é nosso, de obedecer ou não obedecer. Eu decidi obedecer ao Senhor e esperar. Eu decidi crer na palavra dele, de que ele era um Deus que não perdia nenhuma batalha e que ele iria, né, de que era da vontade dele aquele relacionamento e de que ele daria vitória. Agora, esse fortalecimento para esperar esses 2 anos e 3 meses, para ter esse entendimento e esse discernimento de que, olha, isso aqui é laço, né? Vindo lá do outro rapaz. É laço, parece, tem carinha de bênção, mas é laço, é para destruir a tua vida. E eu vou falar para vocês uma frase que eu ouvi de uma amiga essa semana, em relação a uma outra coisa que a gente estava orando, e ela falou uma frase que eu falei, gente, é isso. Ela falou assim, às vezes, existem coisas que às vezes parecem vir disfarçadas de bênçãos, mas, na verdade, são raposinhas, sabe? Que vai destruir tudo, né? Mas, assim, esse fortalecimento para permanecer, por que quantas vezes eu falava para vocês, ai, tá doendo, eu estava chorando, Senhor, eu não estou aguentando, e ele mandava alguém. Eu acho que é isso mesmo, era essa fé emprestada, ele mandava alguém para falar, fica firme porque você está numa vitrine, e o meu nome vai ser glorificado. E isso aconteceu, gente. Isso aconteceu, porque depois eu recebi vários testemunhos, não só de relacionamentos, não, de namoro, de noivado, não, de outras áreas, de que, assim, essa história, não de que terminou o noivado e voltou o noivado, né, mas do permanecer, do esperar em Deus, de confiar de que o que ele diz é verdade, eu recebi vários testemunhos de pessoas que disseram que souberam disso e estavam vivendo situações em outras áreas, mas que o Espírito Santo usou isso que eu vivi para poder falar para elas, está vendo? Se eu fiz assim na vida dela, eu posso fazer em qualquer área. Fica firme, não desiste, eu sou o Deus do impossível. As coisas impossíveis aos homens são possíveis a mim, sabe? Então, ou seja, é como se realmente Deus tivesse me colocado numa vitrine, não para minha glória, mas para que o nome dele fosse glorificado. E eu realmente, agora eu estou falando para vocês, isso está vindo na minha mente, e realmente eu creio que foi isso, foi um dom da fé. E a glória é dele, não é minha. Porque esse testemunho e outros, né? Esse e outro, mas com detalhes, né? Mais detalhes, ele está naquele livro, Despertadas, volume 2. E esse livro, por serem várias mulheres, né? Vários testemunhos, ele tem mulheres do Brasil todo e dos Estados Unidos. Então, essa história de que Deus é um Deus que opera, de que
transforma, porque foram duas coisas. Eu contei essa nem com tanto, nem foi com tanto detalhe, mas uma outra. Tá aí, ó. Tá lá nos Estados Unidos, tá aqui em várias partes do Brasil, tá na Europa, porque tinha gente da Europa. Olha só, quando eu poderia imaginar, gente, lá em 1900 antigamente, que um dia aquela vitrine que Deus estava me colocando, ele levaria para ser falada no Brasil, Estados Unidos, Europa. Nunca, nunca, até hoje eu não consigo dimensionar isso, apesar do livro estar aí, eu não consigo, é difícil para mim dimensionar, e não tenho, acho que nem tem como, mas é porque ele é poderoso, e gente, 92, ele é poderoso para isso, sabe? Ele faz, então, se você estiver passando por alguma prova, seja ela qual for, fica com o que Deus diz. Sabe? Deixa ele te fortalecer. Deixa ele te dar essa fé emprestada, porque é ele, não é a gente. Pega, tá, usa ali a tua fé, que tu tem também, né? Mas, claro, usa a fé que tu tem, tu vai usando. Mas deixa ele te encher dessa fé emprestada, deixa ele te manter nessa vitrine, para que o nome dele seja glorificado e um dia, lá na glória, você tenha a total dimensão do que ele fez. Porque, gente, eu vou parar aqui, semana que vem eu falo com detalhes do outro, da Operação de Milagre. Porque a verdade é essa. Pegando esse exemplo, né, disso que está no livro, e uma outra coisa, eu não tenho dimensão de quantas pessoas leram esse capítulo, quantas foram tocadas, eu não tenho. Mas um dia, lá na glória, eu vou ter dessa vitrine, em que eu estava numa vitrine chorando. Mas, eu preciso fechar com isso. Quando o Senhor permitiu que a gente voltasse, né? No momento de extrema... deixa eu ver ali. No momento de extrema pressão, a Patrícia está botando, e espiritual, pedi a Deus por uma amizade que tivesse mais fé que eu. E ele me apresentou a pastora, então. Deus envia mesmo, é verdade, essa fé emprestada. Ele emprestou e faz infinitamente mais. Ele emprestou para mim, aí pegou para emprestar para você. Amém, amém, glória a Deus. E gente, quando a gente voltou, 7 meses depois, a gente pôde casar. Sabe por quê? 7 meses depois, ele nos ama e ampara, amém, glória a Deus. 7 meses depois, quando a gente voltou, a gente casou, só que o nosso casamento foi marcado 3 meses antes, entendeu? No espaço dos 7 meses, 3 meses antes de quando a gente casou, foi que a gente marcou a data do casamento. Então, o meu casamento foi resolvido, assim, os trâmites, né, de casamento mesmo, em 3 meses. Agora, por que isso foi possível? Porque estava tudo pronto. O enxoval estava pronto. Tinha tudo, já tinha um apartamento, ele já tinha comprado um apartamento, ele recebeu o apartamento quando o noivado estava terminado, mas aí a minha cunhada, porque a gente era muito amiga, nós duas fomos lá, escondidas as duas. E ungimos aquele apartamento todo, falamos, Senhor, esse apartamento você deu para a gente, para mim, para ele, para a gente, isso aqui, o diabo não vai colocar ninguém aqui, outra pessoa que não seja aquilo que você planejou. E nós ungimos o apartamento todo. Ele só foi saber disso depois de casado. Né? Mas só foi possível porque estava tudo pronto. Porque ele operou. E ele, como faz, como até a Patrícia botou, infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, naquela época, o meu sonho, e continua sendo meu sonho até hoje, mas era o meu sonho, assim, de era conhecer a Disney. Continuo apaixonada até hoje, mas era o meu sonho. Eu tinha 26 anos quando eu casei. Eu orava desde os 15, que era o meu sonho conhecer, eu pedia ao Senhor. Mas meus pais não tinham condições e tudo mais. E o Senhor nos deu a lua de mel lá.
Ou seja, ele verdadeiramente, ele fez infinitamente mais, sabe? Além de tudo que nós poderíamos pedir ou pensar. Ele realizou sonhos, ele fez um milagre, ele realizou sonhos, e o nome dele foi glorificado. E aquelas pessoas que riam e debochavam de mim estavam tudo comendo docinho de casamento lá na frente. Porque isso acontece. Mas tudo bem, não tem problema. O importante era que o nome do Senhor estava sendo glorificado. Então, esse é o dom da fé, que não tem nada a ver com a gente. É tudo dele, por ele e para ele. De verdade, eu conto isso com o meu coração muito, muito em paz. Porque Deus é bom em todo tempo, ele se importa com os desejos do nosso coração. Sim, exatamente. Salmo 37:4 fala isso. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, eu sempre falo, não é falar, ele fala assim, você é tão boa, hein, Vanessa? Você é tão boa, vou dar tudo que você quer. Não é isso, não. Agrada-te do Senhor, deixa ele ser aquele em quem, onde está, ou em quem está o teu maior prazer, o teu maior deleite. Ele é o teu maior deleite, ele é o teu maior prazer. Quando ele olha para isso, fala assim, olha só, eu sou o maior prazer dela, acima de tudo, acima de todos. Então, tudo que ela quer fazer realmente para mim, é para minha glória, é para louvar meu nome. Então, gente, ele mesmo já vai alinhando os nossos desejos aos desejos dele, porque a própria palavra também fala que ele que opera em nós tanto querer quanto realizar. E não tem problema nenhum em sonhar, em desejar as coisas, não. Ele nos dá todas as coisas para o nosso aprazimento. Só coloca diante dele, submete a ele. Então, agrada-te, deixa ele ser o mais importante para mim. E ele satisfará os desejos do teu coração. É exatamente isso. E para fechar, esse é o dom da fé, que não tem nada a ver com a gente. A minha fé, nesse caso que eu contei, ela ia até um limite. E eu acho que esse meu limite era esse limite de crer que ele podia, de que ele era Deus do impossível, de confiar e de acreditar que o que ele dizia era verdade. Mas a permanência, o sustento, o fortalecimento, vamos embora, vamos em frente, para resistir, inclusive, as ciladas do inimigo, para resistir a deboche, para resistir a um monte de coisa, para resistir a minha mãe, tadinha da minha mãe, mas ela não conseguia entender, e, gente, desculpa, a gente está atrasada aqui, mas eu preciso fechar com isso agora. Ela não conseguia entender, e ela falava, eu vou te levar para o psiquiatra, porque tu tá maluca, porque tu tá esperando uma coisa. Eu falava assim para ela, mãe, faz o que tu quiser, com muito amor. Quer me levar para o médico, me leva, não tem problema. Mas eu vou falar para o médico que eu estou falando com você, eu não vou abrir mão do que Deus falou. E ele fortalecia, sabe? Ele fortalecia. Então, fica com o que Deus fala. Não abra mão disso, queridas, não abram mão. A despeito do que as pessoas falam, a despeito do que se ela debocha, se não debocha, sabe? Deixa debochar, deixa fazer o que for. Fica com a palavra de Deus, porque ela é fiel e verdadeira. E ele sempre vai te levar para o centro da boa, perfeita e agradável vontade dele. Eu tenho 33 anos e meio de casado. Contei a outra história, né, que eu ouvi dizer, né, de uma pessoa que era conhecida da família, então acredito que seja verdade. O casamento acabou por causa de grosseria e violência, né? Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Não tem. Então fica com o que ele diz, porque acreditar que o que Deus diz é verdade levará você a viver impossíveis em Deus. Essa é a minha frase do livro, desse livro que está contando só um pedacinho desse testemunho. Tá bom, gente? Semana que vem a gente continua. Que Deus te abençoe e um beijo. Tchau.